A ação de substâncias químicas no sistema nervoso central. Por que algumas substâncias modificam o nosso comportamento? A gente sabe que o álcool pode causar isso e também o café pode causar mudanças. Se a gente pensar um pouco, a gente vai ver que essas mudanças estão ligadas à ação dessas substâncias no sistema nervoso central. Então, vamos entender como o álcool encontrado na cerveja, a cafeína encontrada no café e a nicotina encontrada no cigarro fazem com que aconteça mudanças no nosso comportamento agindo no sistema nervoso central. Essas três substâncias têm em comum o fato de agirem nas sinapses do nosso sistema nervoso central. Na figura, uma imagem que ela ilustra como seria uma sinapse. Começando pelo álcool. O álcool, a principal molécula do álcool é o etanol. O etanol, ele é facilmente absorvido pelo nosso organismo, tanto que ele é absorvido facilmente até pela mucosa bucal. Então, quando a gente ingere alguma bebida alcoólica, esse etanol ele se espalha pelo corpo inteiro, inclusive chegando até o cérebro. No cérebro, existem mais de 100 bilhões de células nervosas, os neurônios. E os neurônios, eles se comunicam entre si através das sinapses. Na figura, a gente pode ver uma sinapse, a região da sinapse, receptores e alguns neurotransmissores sendo liberados. Esses receptores, eles funcionam como fechaduras. E o álcool no cérebro serve como chave para dois tipos de receptores. Então, vamos ver num vídeo como que isso acontece. O que, então, acontece no cérebro quando o etanol chega até ele. Então, e o álcool chegando no cérebro, alcançando a região da sinapse, onde estão os receptores. Aí, receptores. Então, logo que uma pessoa começa a beber, o álcool vai se ligar a certos receptores que vão fazer com que seja liberado um neurotransmissor chamado dopamina. Então, aí o álcool ligando-se a receptores. E aí vem a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável por sensações de bem-estar, de euforia. Então, vai ser essa mudança de comportamento que vai acontecer logo no começo. Porém, se a quantidade de bebida alcoólica é aumentada, então, se aumenta a quantidade de etanol no organismo, o álcool ele vai começar a se ligar a outro tipo de receptor, ali representado em rosa, chamado de receptor de GABA. Essa ligação do álcool com esse receptor faz com que seja liberado outro neurotransmissor que se chama GABA. Esse neurotransmissor ele é inibidor, então vai acontecer uma diminuição das atividades das células nervosas e pode ocorrer da pessoa até mesmo desmaiar. Então, ela vai ficar muito sonolenta, vai acontecer uma perda de memória e também pode acontecer uma perda de consciência, um desmaio. Então, é isso que acontece no cérebro. Só para recapitular, então, o álcool faz com que ocorra a liberação de dopamina em primeiro momento, que é responsável pela sensação de prazer. Porém, se a quantidade é aumentada, acontece a liberação de GABA, que é um inibidor, e isso vai acarretar sonolência e até mesmo desmaio. Então, essa mudança de comportamento. Então, a gente tem que lembrar que o álcool pode causar algumas outras doenças, então ele não se espalha só pelo cérebro, por todo o organismo, causando cirrose, pode causar cirrose, gastrite, hipertensão, até mesmo problemas cardíacos. Vamos falar agora da cafeína. A cafeína é conhecida por deixar as pessoas mais ativas, mais ligadas, mais tempo acordado. Mas por que será, O que acontece com o nosso cérebro quando a gente toma café? Então, vamos ver num vídeo como que acontece. Essa é a molécula da cafeína. Então, ela vai estar em azul nesse esquema. No nosso cérebro também existe outra substância chamada adenosina. Quando a adenosina ela liga seus receptores nas sinapses, ela faz com que a atividade celular seja diminuída. Então, a adenosina
ela é responsável pela sensação de sono, essa vontade de tirar uma soneca e tal, né? Dormir. Mas a cafeína, para o nosso cérebro, ela é muito parecida com a adenosina. Então, a cafeína vai se ligar no lugar da adenosina na sinapse, nos receptores. E o que vai acontecer é que a adenosina não vai conseguir se ligar, a adenosina batendo e voltando. Isso quer dizer que a ação da adenosina vai ficar bloqueada e a gente vai ter o pico, então, de energia. Vai demorar mais para o sono chegar, né? Porque a cafeína está ligada no lugar da adenosina nos nossos receptores. Então, recapitulando, o que acontece? A gente toma café e ocorre a ligação da cafeína com o receptor, que impede a ligação da adenosina, que seria um inibidor. Então, o que vai acontecer é que, com a ligação da adenosina, vai ser mantida a atividade. Então, nosso cérebro vai se manter em atividade por mais tempo e o sono vai passar temporariamente. Vamos falar agora da nicotina. A nicotina ela é encontrada na folha do tabaco e ela é utilizada para a fabricação de cigarros, charutos, etc. Né? Mas esse cigarro ele tem um cheiro desagradável. A gente sabe que ele causa doença. Por que as pessoas continuam fumando? Né? Porque as pessoas são dependentes. Mas para entender essa dependência, a gente precisa saber o que acontece no cérebro de um fumante. Então, vamos lá. Quando a nicotina ela é aspirada, ela cai na corrente sanguínea, ali a nicotina em amarelo, nos alvéolos, ela atravessa o epitélio alveolar e cai na corrente sanguínea e é distribuída pelo corpo. A nicotina ela pode se ligar a vários tipos de receptores lá no cérebro, mas o que causa dependência é a ligação dessa nicotina com um receptor específico das nossas sinapses. A nicotina sendo carregada. E aí ela chega, é distribuída a milhões de neurônios. Aqui, na região da sinapse, esses são os receptores das sinapses. A nicotina ela vai se ligar a receptores que são chamados de receptores de acetilcolina. A nicotina ela tem alta afinidade por esses receptores. Esses receptores eles são formados por partes, e essas partes formam um canal para transporte de íons. Ali os íons passando pelo canal. Quando duas moléculas de nicotina se ligam a esse receptor de acetilcolina, o canal se abre. Ó, vendo de cima, as duas moléculas de nicotina se ligam a esse receptor e o canal se abre e acontece o transporte de íons de cálcio, sódio e potássio. Esse trânsito de íons dá início a impulsos elétricos gerando potencial de ação. Esse potencial de ação, ó, sendo transmitido pelos neurônios. Então, ele é transmitido rapidamente para a área de recompensa do cérebro. E isso vai causar a liberação de dopamina, nossa velha conhecida, que vai dar essa sensação temporária de prazer, ó, beleza? Mas é uma sensação temporária de bem-estar. A dopamina causa isso. Temporária porque logo a nicotina disponível já foi utilizada na ligação com os receptores de acetilcolina. E já quando a nicotina acaba, mais e mais nicotina é necessária, né? Com o uso frequente do tabaco, o número de receptores de acetilcolina aumenta consideravelmente, como nesse esquema. E isso é o que causa dependência. Quanto mais receptores houver, mais nicotina será necessária para que ocorra essa liberação de dopamina e essa sensação de bem-estar temporária. Então, é sempre bom lembrar que o cigarro ele causa doenças como câncer do pulmão, da boca, da garganta, do esôfago, da laringe e da bexiga, problemas cardíacos, impotência sexual, como outras complicações do sistema respiratório.
Isso é o que vem escrito numa caixa de cigarro. O produto contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Então, para que inalar? Por que inalar essa quantidade imensa de substâncias tóxicas? Enfim, essas são as fontes utilizadas para fazer esse vídeo. E era isso.